Sextou, né? Bom dia, uma excelente sexta-feira, um dia abençoado para todos nós. Dessa vez não tem muito tempo, domingão, o Vasco já está em campo de novo para encarar o Bahia. E olha, eu vou te falar que há muito tempo eu não utilizo essa frase aqui. Na verdade, até eu estava achando que eu não ia utilizar ela esse ano, mas depois dessa rodada e dessas 4 derrotas consecutivas, e pior que isso, é a postura, é o nível de atuação, então eu vou voltar com ela. O vascaíno, vou até turbinar ela, o vascaíno, ele não jogou pedra na cruz, ele jogou merda na cruz. Eu quero até destacar aqui uma visão do Garoni sobre esse momento do Vasco e a possibilidade até de perder a vaga da Sul-Americana. E cara, ontem a gente viu, né, até destaquei aqui com vocês essa resenha que os jogadores estão reclamando, que tem uma galera que tá aí, que não tá gostando do trabalho do Diniz, o nível de intensidade dos treinamentos, o tempo e tudo mais. Tem gente falando que teve uma discussão no vestiário, na derrota ali para o Grêmio, mas essa galera aí, família, precisa ter vergonha na cara, mano. Vergonha na cara, estão assim expondo o torcedor ao ridículo, expondo o presidente que eles falam tanto aí, que é um cara que, tá trabalhando, que tá entregando, que tá ajudando internamente. Então assim, pelo amor de Deus, vergonha na cara pra esse jogo aí contra o Bahia. Além disso, família, trazia aqui o Lucas Pedrosa, eu tava vendo o Lucas Pedrosa falar do Verratti, passar aqui para vocês, e ele também fala do time titular dele para encarar o Bahia, quero debater isso aqui também. E eu tava vendo uma página, e eu não sei se vocês acompanham, que é Lendo o Jogo, o nome dessa página. Inclusive, naquela entrevista que o Diniz deu pro Fui Clear, né? O Diniz elogiou esse garoto, esse moleque, né? Modo de falar, deve ser mais novo que eu, porque ele tem essa leitura, essa página de parte tática e tudo mais. E ele falando do jogo sem bola. Eu achei aqui muito interessante, né, o texto dele. Ele destaca uma apresentação do Euloko Bielsa, né, falando de correr, do jogo sem bola e também de um atacante do Flucê. Você até imagina. E um detalhe importante nesse sentido é que o primeiro jogo da Copa do Brasil ele tá fora. Mas a diferença que isso faz, sabe? E aí eu não tô querendo dizer que é os pontas do Vasco, tá? Até porque eu já falei isso aqui com vocês, até no nosso último vídeo. Eu não tô aqui para criticar o Nuno e o Ryan, até porque já entregaram muito nesse campeonato, em termos de assistências e gols. É o que eu falo do equilíbrio, que o Diniz deixa escapar em vários momentos. Ele perde a noção, família vascaína. Então chega aí, que a resenha tá boa, você vai gostar, além de falar aqui do Ryan mais um pouco e também do Felipe Coutinho, né, que deve fazer alguns exames aí, né, para ver se realmente essa lesão aí não é nada demais, ou teve alguma coisa, né, porque ele saiu reclamando ali, né, no jogo contra o Grêmio, e até forçou um pouco, né, que ele sente a perna e mesmo assim continua jogando e matando, por sinal, né, até perde a bola ali com uma facilidade. Minha filha não perderia a bola daquele jeito e sai o segundo gol do Grêmio. Então chega aí, família, que tem muita resenha nessa sexta-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta, raipa o vídeo e fecha com a parceira do canal, que é a Golcase. Golcase tá fechada aqui com o canal Vasco em Família. Vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado. Tá aqui o nosso cupom QR Code. Entra na Golcase, pelo amor de Deus! Vai lá e utiliza aqui o cupom que vai estar fortalecendo demais e você vai estar comprando com certeza um produto de muita qualidade. A Golcase manda aqui alguns produtos pra gente testar. Família, a garrafa, né, que eu utilizo, a garrafa Fresh, né, pro dia a dia, academia, show de bola. O copo Life, minha filha aqui se amarra. O copo Vibe também, água geladinho, suco amarelo. Então pode comprar na Golcase, que todos os produtos, capinha para celular, são de qualidade, família vascaína. Compra lá, utiliza o nosso cupom e também, né, aquela força aqui no novo projeto do YouTube com os criadores de conteúdo, que é a nova parceria com o Mercado Livre e Shopee. Você pode comprar aqui, né, alguns produtos que vão estar ajudando o canal e entrando no link, tanto no Mercado Livre quanto na Shopee, mas comprando qualquer outra coisa que não seja aqui a camisa, o boné que a gente separou, você vai estar ajudando o canal. Por exemplo, clicou aqui no link, te direcionou para o Mercado Livre. Poxa, Thiagão, mas eu não quero a camisa, eu vou comprar um tênis. Você vai estar ajudando. Vou comprar um fogão. Você vai estar ajudando. Só que no caso do Mercado Livre, é dentro de 24 horas. Na Shopee, clicou na nossa camisa, durante 7 dias, o que você comprar, né, na Shopee, a gente vai estar ganhando aqui também uma moral, família vascaína. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha e começar falando aqui dessa informação da Super Rádio Tupi sobre o Coutinho. Tá aí, ó. Coutinho tem suspeita de lesão. O Vasco sofreu mais uma baixa após a derrota para o Grêmio.
Coutinho, que já não poderia enfrentar o Bahia por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, agora preocupa ainda mais o clube. O meia apresentou suspeita de lesão na panturrilha direita e passará por nova avaliação médica para confirmar a gravidade do problema. Assim, família, é um jogador que eu gosto, eu sou muito fã do Felipe Coutinho, mas hoje no Vasco ele não está conseguindo, na minha visão, tá, assumir um papel de protagonista. Para mim, o Felipe Coutinho é um bom coadjuvante. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, porque eu sei que ele participa, ele ajuda na saída de bola, ele aparece, ele pega na bola, né, o tempo inteiro. Só que assim, não está conseguindo levar o time à frente. São poucos passes produtivos, podemos dizer assim, nesses últimos jogos. Só que aí é o que eu entendo também. Eu falo isso aqui com vocês. Para a gente tirar um algo a mais do Felipe Coutinho, do meio para frente, ou até mesmo, né, no entorno dele, cara, precisa de jogadores com uma boa capacidade física. Né? A gente sabe que quando ele tem a opção, né, essa bola em profundidade, no ponto futuro, ele vai achar, como ele achou o Piton pro cruzamento no gol do Juventude. Agora, quando é um time lento na frente dele, vai ficar difícil. Ele não tem a capacidade física que ele tinha na época de Liverpool, né, para tirar na qualidade técnica, então ele precisa associar para chegar, e ele não consegue chegar. Dificilmente a gente está vendo o Felipe Coutinho encostar numa área próxima ali da grande área do adversário para chapar. Há quanto tempo o Felipe Coutinho chapa, né? Um belo gol desse. Tentou, acho que a última vez contra o São Paulo. Fora isso, não tem mais. Então, assim, não está conseguindo, na minha opinião, atingir um nível de protagonismo no Vasco. E aí, sim, por diversos fatores, claro, individualmente falando, mas também, na minha visão, muito mais também pelo coletivo, principalmente quando o Diniz opta por um time mais lento, jogadores mais cansados, se é que você me entende. Seguindo aqui, família vascaína, para a gente destacar também essa postagem aqui do Vasco Mil Grau, né, falando sobre a possibilidade do Bayern, que eu também comentei com vocês, mas também do RB Leipzig. É isso mesmo, né? A gente sabe que recentemente o Barcelona, segundo o Joel Silva, fez uma proposta oficial, mas tem aí, né, rumores que o Barcelona não vai fazer loucura e não vai chegar a 30 milhões de euros, né? Imagino que é o que o Vasco pretende com o Ryan, antes, né, claro, dessa renovação. Mas assim, hoje, não sei, passa pela cabeça do torcedor se o Ryan vai continuar atingindo ali o seu nível, o seu potencial com esse nível de atuação do Vasco. Porque é claro que o coletivo acaba potencializando o Ryan. Só que realmente a gente não está conseguindo jogar bem e aí o Ryan vem caindo de produção, né, família vascaína? Eu até acredito, acho que o Vasco precisa ter coragem nesse negócio, né, como, por exemplo, sei lá, uma proposta de 20 milhões, os de 18, 19 milhões, se bater algumas metas, sabe? Ter coragem, renova com o Ryan, segura e voltar a jogar bola, cara. A gente precisa voltar a jogar bola, o Ryan precisa atingir o nível que ele atingiu ali em outros momentos, sendo protagonista, fazendo os gols, tirando onda, marrento. É isso que a gente precisa, porque o Vasco vai ganhar e, claro, numa futura venda o Vasco vai botar mais papel colorido no bolso. Mas isso, claro, passa pela postura dos jogadores e também, né, as escolhas do Fernando Diniz, e a gente vai conversar sobre isso no decorrer do nosso vídeo. Família, antes da gente falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro e destacar os dois resultados de ontem, né, que ficaram faltando aqui no nosso último vídeo, Corinthians e São Paulo, e Ceará e Internacional, deixa eu passar esse corte aqui do Garoni falando sobre até a vaga na Sul-Americana o Vasco pode perder, é isso? Olha só. O problema pro Vasco hoje, e acho que o Diniz precisa virar essa chave, o time precisa virar, é se o Vasco ficar fora da Sul-Americana, porque no momento você tá com a possibilidade de ir pra Libertadores e de repente você perder uma vaga, inclusive, na Sul-Americana. Seria você regredir, porque o Vasco em 2021 jogou Série B, subiu. Não, e não subiu em 21. Em 22 subiu, em 23 lutou contra o rebaixamento e não classificou pra nada. Em 24 lutou contra o rebaixamento, ali no fim já tinha perdido essa possibilidade, conseguiu ir pra Sula. O que o Vasco almejava? Um campeonato mais sólido, um pouco mais acima, lutando por uma Libertadores. E aí, se o Vasco conseguir ter uma sequência tão ruim nesse fim, ao ponto de ficar fora da Sul-Americana, falei, eu acho que rebaixamento, não que esteja garantido com 42, mas acho muito improvável que o Vasco, em 4 jogos, não pontue mais. Podemos dizer que foi uma rodada terrível. Porque assim, eu sei que o Vitória não ganhou, mas pontuou. O próprio Juventude pontuou, Fortaleza ganhou, o Santos pontuou contra o Mirassol e aí o Internacional também ganhou do Ceará, chegando a 40 pontos. Além do Corinthians, né, que acabou também ultrapassando o Vasco. Dessa maneira, é só para pontuar aqui, Corinthians 3, São Paulo 1,
Ceará 1, Internacional 2. Dessa forma, o Vasco se encontra na 13ª colocação com 42 pontos, e o Inter, né, Santos, a galera tá encostando ali no Vasco cada vez mais. E assim, sem sombra de dúvidas, né, eu sei que essa derrota do Bahia para o Fortaleza tem um peso, mas ainda assim o Bahia é o melhor mandante da competição, se eu não me engano. O que aconteceu com o Bahia foi a mesma coisa que aconteceu com o Vasco contra o Juventude, podemos dizer assim, podemos colocar dessa forma. O problema, família vascaína, que, por exemplo, ontem eu vi o jogo, tá? O torcedor do Bahia deve estar indignado de perder para um time que está na zona de rebaixamento, e com toda razão, né? Com total razão. Agora, o Bahia criou, o Bahia chegou para vencer, para ganhar. É que o Fortaleza teve as chances e fez. Mas o Bahia teve várias oportunidades, coisa que o Vasco não tá tendo. Tu pega o jogo contra o Juventude, não foi um jogo que, caraca, o Vasco pressionou, o Vasco criou, bola na trave, pressão e tal, o Juventude foi lá, fez os gols e... Não foi, pô. Não foi. Juventude ganhou do Vasco com uma certa tranquilidade. Então esse é o grande problema, é o nosso desempenho. Além de, claro, piorar tudo, as 4 derrotas consecutivas. Então, assim, a nossa situação no Campeonato Brasileiro, ela ficou bem complicada, bem difícil, porque agora a gente enfrenta um adversário que nos últimos 10 jogos, pontuei isso aqui com vocês, o Vasco não venceu, né? Foram 7 derrotas e 3 empates, mas você precisa pontuar, né? Você precisa, pelo menos, empatar, somar pontos, porque nessa rodada a merda pode acontecer, né? Uma vitória sobre o Sport é totalmente acessível, e uma derrota do Vasco também, principalmente se o Diniz optar pelo time que ele está escalando, jogando fora de casa, contra Botafogo, Grêmio. Se ele escolher isso aí, a derrota é certa. A derrota é certa. Não adianta ele chegar na coletiva e falar que o time foi mal, que a gente não acertou, que a gente não competiu, que o time foi apático. Pô, não adianta, mano. Não adianta se tu vai e faz as mesmas coisas, pô. É tipo esperar a derrota acontecer, a merda acontecer pra chegar na coletiva e botar na conta dos caras, mano. Não dá, pô. Faz alguma coisa diferente. Bota um time mais intenso, bota mais saúde no time, pô. Recua um pouco, protege mais o seu sistema defensivo, segura mais, não expõe tanto o time. Tenta os contra-ataques, tenta sair na frente, que a gente, né, sai melhor jogando dessa forma. Muda alguma coisa, fica batendo ali na mesma merda, mano. 4 derrotas consecutivas. Não é possível que não vai fazer alguma coisa diferente diante desse jogo aí do Bahia. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E aí até o ponto aí que o Garoni levantou, recentemente, né, assim, eu sei que o Pedrinho tem que se controlar nesse sentido também, mas, né, às vezes, cara, é isso, a gente brinca aqui, a gente zoa assim, a gente zoa aqui, imagina que o cara como vascaíno também quer viver esse momento, quer entregar esse momento. Nos bastidores lá da Vasco TV contra o Flucê, deu 2 rodadas pra gente estar na zona de Libertadores. Olha a merda, cara. Olha a merda que vocês estão entregando. Olha a maneira que vocês estão expondo o presidente e os torcedores do Vasco, cara. Ridículo, mano. Ridículo. O Vasco não está só perdendo. O Vasco está sendo humilhado. Não é pelo placar, não. Tá sendo humilhado porque não chega perto de competir, de vencer, de incomodar o adversário. Todas essas derrotas do Vasco, beleza, tirando do São Paulo. Agora, Botafogo, Juventude e Grêmio. Cara, que tranquilidade, que chuchu. Chuchu no mel. Muito fácil. Aí incomoda demais, família vascaína. Demais mesmo. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, eu quero primeiro ler essa postagem aqui que eu comentei com vocês, do Lendo o Jogo, né, falando um pouco do jogo sem bola. E aí eu vou passar o vídeo aqui do Euleuco Bielsa, alguns lances do Canóbio também, que ele destacou, interessante. Depois eu venho com o Lucas Pedrosa também, falando da atuação do Vasco, do time titular, né, de que forma ele entraria no jogo contra o Bahia, e fala um pouco mais também sobre o Verratti. Mas tá aqui, família, ó. Convencer quem joga futebol de que existe um jogo sem bola é difícil. A primeira relação que temos com o jogo é tendo a bola. Não nos apaixonamos por marcar ou puxar a marcação, mas sim pela atenção que a bola no pé nos oferece. Por mais que seja almejada por todos, só um pode tê-la por no máximo 1,5 minuto em 90 minutos. Logo, os outros minutos precisam de uma participação diferente. Não é só correr para receber, mas correr para outro receber. Não é fazer 1 ou 2 vezes e, em caso de não ser correspondido, parar. É continuar oferecendo movimentos durante toda a partida. Encontrar sentido e satisfação sem a bola é uma das coisas mais importantes para o jogador. Em vez de frustrar-se por não ter todas as bolas,
contra a sensação de cumprimento em outros momentos. Estimular isso é criar senso de responsabilidade e solidariedade, tanto em quem tem a bola, quanto em quem não a tem. Família, eu acho que essa postagem aqui, ela é bem interessante, e até assim você vendo o vídeo. Mas o que acontece? O Vasco com a bola, eu nem acho que seja o problema, apesar de não estar legal e faltar peças de velocidade. Mas o time até se movimenta. Tu vê o Ryan aparecendo pelo lado esquerdo, tu vê o Nuno tentando se movimentar. Agora, o jogo sem bola do Vasco, parece que o Diniz não entende essa postagem aqui. A importância do time, né? Da capacidade física que um time precisa ter sem a bola. Me parece que ele esquece totalmente isso em alguns momentos. E assim, lendo isso, vendo esse vídeo, eu fiquei até pensando assim que as coisas não batem, cara. Porque se tu parar pra pensar, um time com esse estilo do Diniz, ele precisa ter um fôlego, ele precisa estar bem capacitado, precisa ter jogadores leves, né, com uma boa capacidade física, velocidade, condição, né, de manter um ritmo ali por bastante tempo, porque ele exige muito dos jogadores. Então ele pega o Coutinho, traz o Coutinho aqui para trás, para, né, melhorar a saída. O Tietchan da mesma forma, o Tietchan tem que encostar lá na frente, a movimentação dos pontas e tudo mais, né, trazendo o Verratti para ajudar na marcação, porque ele sabe da incapacidade que o Vasco tem, né, ali com o Coutinho, Tietchan, Nuno, então tem que desgastar o Verratti. E isso pra mim beira loucura, porque não casa. Não casa, pô. Sabe? Então você exige em todas as fases do jogo, né, movimentação, intensidade sem bola e com bola a movimentação, com jogadores pesados. Com um cara de 34 anos, com outro cara de 34, com um de 37, com um cara que tá se arrastando em campo, né? Por isso eu estava até conversando com um amigo que me questionou ontem, Natan, mandar um abraço para ele, entrou ontem no grupo de membros, ele falou, poxa, Thiago, eu te entendo, mas, cara, essa capacidade física que você pede e qualidade técnica custa caro. Eu falei, não, concordo, porque também não adianta, né, você botar bagre para correr e o cara não sabe tocar a bola, né? Erra passe fácil, também não adianta, show de bola. Só que dentro desse Vasco, a gente pode tirar um time mais capacitado fisicamente. E repito, não é garantia de nada, mas que poxa, possa puxar um contra-ataque, possa dividir, possa recompor. Nesse jogo contra o Grêmio, tinha as peças ali, cara. Eu sei que muita gente não gosta da escalação, mas eu falei sobre o Matheus Carvalho jogar com o Barros. Capacidade física, mais saúde. Não é que eu sou fã do Matheus Carvalho. Eu falei do David jogar na frente, com o Ryan e com o Nuno. Entendeu? Você já ganha 2 jogadores de mais capacidade física em comparação a Tietchan e Verratti. Vai dar certo? Não sei. Talvez não, provavelmente não, mas é por aí. Esse é o caminho. Isso precisa acontecer. Isso precisa virar lei no Vasco. Mas deixa eu passar, né, esses vídeos aí para a gente finalizar aqui a nossa resenha. Olha só. Para mí correr mucho es importantísimo. ¿Y cuál es la definición que me lleva, cuál es la experiencia que me lleva a decir eso? La experiencia que me lleva a decir eso es que el que corre mucho no quiere decir que juegue bien. Correr mucho nunca es sinónimo de jugar bien, pero sí es sinónimo de no jugar mal. El que corre mucho no juega mal. ¿Para qué se corre? Hay 2 opciones de correr. Uno corre para recuperar la pelota o corre para desmarcar y construir juego ofensivo. Pero los metros inútiles que se consumen en la desmarcación que distrae y que no es habilitada, pero que mejora el juego ofensivo, esos metros valen oro. Time titular do Vasco, de 1 a 11, Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton, Barros, seja o Tietchan ou seja o Hugo Moura.
Carlos Andrés Gomes, Nuno Moreira, Coutinho e Ryan, esse time compete, esse time é bom. Esse time tem condição de chegar numa Copa do Brasil e conseguir fazer algo que possa dar alegria para o torcedor. Quando tira uma, duas, três peças, principalmente do sistema defensivo, o Vasco volta a ser a água do primeiro turno. E isso fica muito claro. Eu já falei aqui do Hugo Moura diversas vezes, mas já não é mais culpa dele. Ele não é zagueiro. Ele não tem cacuete para jogar de zagueiro. O Carlos Vinícius jurou em cima dele como se ele fosse uma criança. Ele nem encosta no Carlos Vinícius para tirar ele da jogada. Então, assim, isso fica muito claro. Próximo jogo, quem você escolheria na vaga? O meu time seria, sem o Coutinho, né? Suspenso. O meu time seria Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e o Lucas Piton. Barros, colocaria o Hugo Moura no meio, porque esse jogo é fora de casa contra o Bahia, então tem que ter um pouco mais de pegada. E aí lá na frente eu colocaria Carlos Andrés Gomes, Nuno Moreira, Ryan e GB. Eu começaria com o GB. Você começaria com o GB? Verratti no banco. O momento dele não é bom, Fernanda. Ontem ele perdeu um gol, que poderia ter sido gol de empate do Vasco, inclusive. Uma jogada do Ryan, que o Ryan corta pra dentro, cruza a bola na cabeça dele. E ele nem perde esse gol. Ele não perde nunca. A fase é tão ruim. Quando a fase é ruim é complicado mesmo. Porque ele perdeu um gol que poderia ser o gol do empate. E com ele em campo, o Vasco perde muito aquela marcação sob pressão, muito. Mas o que acontece? Perde isso, mas ganha na efetividade. E hoje o Verratti, infelizmente, não contribui. O Verratti não consegue ajudar o Vasco. O Carlos Andrés Gomes hoje, quando ele atua e coloca o Ryan de centroavante, o Vasco é um time muito mais móvel. Então perdeu força, perdeu qualidade, mas perdeu também atenção, perdeu nível de competitividade. E é por isso que eu estou usando a palavra. Regrediu. E regrediu muito. Tá aí. E só pra complementar, família, esse vídeo aí do El Loco Bielsa e os lances ali que a página destacou sobre o Canóbio, eu tava vendo esse corte aqui do Reinaldo, até mostrando aí pra vocês, o Cantarelli perguntou pra ele o ponto mais chato que ele enfrentou nesse Campeonato Brasileiro, né, de dificuldade de acompanhar, ele falou o Canóbio. Então assim, repito aqui, Thiago, tu quer o Canóbio agora? Se um tempo atrás tu falou que o Nuno é mais jogador. Eu continuo achando o Nuno mais jogador que o Canóbio. Até por se você... Eu acho que os números aí não mudaram, né? Não lembro do Canóbio ter feito algum gol recentemente. Eu acho que o Nuno tem mais assistências e mais gols do que o Canóbio. Entende? Mas você precisa equilibrar. Se tu não tem um ponta com essa capacidade física, tu tem que equilibrar o time. Tu não pode ter um centroavante tão mole. Tu não pode ter um meia tão lento. Teu outro ponta também precisa ter uma capacidade física. Teus volantes precisam pegar. Tu entende o que eu tô falando? E até pegando ali o gancho do Lucas Pedrosa falando sobre o Verratti, vocês sabem o que eu penso do Verratti. Inclusive, tô falando aqui. Agora, eu não estou aqui individualizando, tá bom? Porque, por exemplo, ontem no jogo contra o Bahia, o Fortaleza, cara, eu não acho aquele Barreiro, tem muita gente falando aí que ele tá vivendo um bom momento. Aquilo ali é bagre, hein? Aquilo ali é muito bagre, que a bola tá entrando, ele é bagre, ele é ruim. E ele não é tão móvel assim, tão rápido assim. Mas como o Fortaleza joga com dois jogadores de muita capacidade física, essa linha de três aqui, em volta do Barreiro, sei lá, Alan Barreiro, não é isso? Cara, eles têm mais capacidade física do que o do Vasco, que é o Pochettino, que corre mais que o Coutinho, o Breno Lopes e o tal de Herrera. Então, cara, o Fortaleza ganhou com um cara pesado lá na frente. Então o Verratti, talvez, com esse time de mais mobilidade em volta dele, pudesse estar rendendo mais. Coisa que não acontece. Então, nesse atual Vasco, nesse atual momento, com essas peças, o Verratti não tem a menor condição de jogar no Vasco. Não tem. Eu não estou aqui individualizando. O coletivo não encaixa. Não encaixa. Nosso jogo sem bola é terrível. Tu viu ali, né, um lance que o Canóbio pressiona o Léo Pereira. Lá de trás ele vem aqui, força o passe sai mais caro, toca, o Fluminense rouba a bola. O Vasco está tendo dificuldade de fazer isso quando tem Verratti, Nuno, Ryan e Coutinho. A gente não consegue fazer isso. Isso é o quê? Não tá muito claro. É só o nosso treinador que eu acho que não quer enxergar, principalmente em jogos fora de casa. Por isso que eu estou falando, né? Qualquer coisa diferente de um time de mobilidade contra o Bahia é caso de demissão para mim. É caso de demissão. Não dá para contar com um treinador que não consegue enxergar o que tá na cara, o que tá gritando. Sabe? Não dá. E assim, família, debatendo com vocês sobre a visão ali do Pedrosa sobre o time dele, eu não gosto muito não dessa escalação com o GB, porque você ia ter que mudar um pouco assim a estrutura do time, ficaria, né, o Ryan na ponta, o Andrés Gomes tendo que jogar pelo lado esquerdo, e a gente, prefere o Andrés Gomes por aqui, pela direita, né, para ele dar esse passe, esse tapa em profundidade. Quando ele joga por aqui, ele tem mais dificuldade, como foi, né, contra o Botafogo, de ter que cortar aqui para o centro do campo, né, e aí ele não consegue ter essa velocidade, que ele precisa de profundidade, precisa de campo. Quando ele traz para cá, ele encurta o campo dele, né, onde tem mais jogadores adversários ali. Então, eu gosto do Andrés Gomes por aqui. Então, com o GB ia jogar centralizado, o resto do time eu concordo, inclusive é a minha escalação. O GB ia ter que jogar centralizado, o Ryan aqui e o Andrés Gomes aqui. Então, eu prefiro o David, cara.
Não é porque eu morro de amores pelo David, não. É porque o David vai jogar pelo lado esquerdo, o Ryan, o Andrés Gomes pelo lado direito, o Ryan no centro do campo e o Nuno de meia armador. É isso aí. É isso aí. Cara, se ele chegar com o Matheus França de meia, Nuno aberto pelo lado, aí vai com o Verratti, Ryan e barra o Andrés Gomes, não mexe no meio campo, deixa o Tietchan jogar. Maluco, aí, sinceramente, eu desisto do Diniz. Eu desisto do Diniz. Sabe? Desisto mesmo. Fui.